uma questão. Ô, Thiago, quero te ouvir sobre a repercussão da seleção brasileira aí, né? Como é que foi visto essa derrota para a Argentina, mas também um outro caso muito sério, né? A gente vem falando aqui bastante sobre a luta contra o racismo, cobrando medidas da Conmebol, especialmente depois daquele episódio terrível lá no sorteio. Inclusive, hoje teve uma reunião lá na Conmebol para eles debaterem medidas contra o racismo, com a presença dos países membros, que são membros da entidade, e também de ex-atletas. Ronaldo Fenômeno, Lugano, outros estiveram por lá. Mas lá da Espanha vem uma notícia envolvendo Vinícius Júnior, uma notícia boa é pouco, mas é uma notícia positiva, que 2 torcedores do Real Sociedad foram proibidos de frequentar estádios por 1 ano por insultos racistas proferidos ao Vini Júnior no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, que foi em fevereiro contra o Real Sociedad. Foi num lance do jogo, o Vini foi à linha de fundo e torcedores imitaram um macaco para o Vini Júnior. Essa punição que foi dada pela Comissão Antiviolência, Xenofobia e Racismo, que foi criada para combater esse tipo de crime. É pouco, esses torcedores eles têm que ser presos, porque é um crime, então tem que ser uma medida punitiva muito além da desportiva. Mas, Thiago, aí eu te pergunto, começa a ser um avanço da sociedade espanhola? A gente debateu muito aqui já, né? O quanto que o Brasil, apesar de ter todos os problemas que tem, apesar de ter todos os problemas no combate ao racismo, tinha um entendimento um pouco maior sobre a questão. E que a Espanha e os outros países também, outros países aqui da América do Sul também, estavam um pouco atrás nesse debate. Isso representa uma evolução, um passo à frente? Como é que foi visto por aí? Olha, Luísa, tudo que seja punição aos racistas na Espanha é um passo à frente, porque antes não era feito nada, né? Mas acho que a gente chegou no momento também que praticamente todas essas notícias que saem de punições, de sanções, de multas a torcedores aqui, elas são tratadas como um passo à frente, como uma evolução. Foi a primeira vez que aconteceu tal coisa. Só que, como você disse, é muito pouco, né? O Vinícius tem mais de 25 casos, né, de racismo contra ele denunciados, e ainda são poucos aqueles que têm alguma resolução. O de Valência teve uma resolução, aquele do boneco pendurado numa ponte do Atlético de Madrid também, agora esse da Real Sociedad. Mas eu trago uma outra história aqui, Luísa, rapidamente, só para você entender que quando a gente pensa que as coisas estão andando para frente, às vezes a gente vê que não, que tem muita coisa que ainda está atrasada aqui na Espanha. Nessa semana, né, há 2 dias, a Fiscalia, né, que é a Justiça aqui de Barcelona, ela arquivou um caso de racismo contra o Vinícius, porque, segundo os juízes, né, segundo as pessoas ali encarregadas de levarem à frente o caso, não dava para entender se os torcedores estavam falando tonto mono, que seria macaco idiota, ou se eles estavam falando mucho morro, que é alguma coisa do tipo que folgado. Agora eu te pergunto, qual a chance de um torcedor do Barcelona absolutamente ensandecido contra o Vinícius num jogo gritar folgado para o Vinícius, né? É uma chance bastante pequena, vamos deixar assim. Então, a Fiscalia daqui disse que não deu para entender exatamente o que o torcedor falou e por isso arquivou o processo. Então, muitas vezes a gente vê que as coisas estão andando para frente, como é o caso que você disse da Real Sociedad, mas também, em muitos casos, a gente vê que o pessoal parece que não quer ouvir muito bem o que está sendo dito no estádio para não ter que mexer nesse tipo de caso, né? Combater o racismo é necessário, mas também é uma empresa, uma força, uma campanha que ela exige muito trabalho, ela exige dedicação. E eu, muitas vezes, duvido da dedicação da justiça espanhola em dar passos maiores para frente nesse tipo de caso. É difícil, né? Às vezes a gente acha que vai avançar, mas na verdade não é bem assim, né? É meio para inglês ver. A hora que você acha que está dando um passo, não é bem assim. Meu amigo, vamos me despedir de você. Sei que eu preciso te liberar, mas eu queria uma palavrinha sobre a repercussão da derrota da seleção por aí. Por aqui pegou mal demais, um clima terrível. Não sei aí como foi visto. Por aqui também, Luísa, por aqui também. Eu fiquei até às 3 da manhã vendo o jogo aqui, né, por causa da diferença do horário e tal, acordei um pouquinho mais tarde e tinha várias mensagens de amigos argentinos daqui de Barcelona, né, que vivem aqui, mas também muitos espanhóis. Os argentinos num clima de
quase de pedindo desculpas, né, como os alemães ali no 7-1, e perguntando, nossa, mas o que aconteceu? Nunca tinha visto a Argentina jogar tão bem contra o Brasil, ou o Brasil jogar tão mal contra a Argentina, e os espanhóis procurando explicações. Algumas das explicações eu tentei colocar nesse texto aí que está na tela, que é um pouco um apanhado de coisas que eu tenho ouvido e observado nos últimos anos, de como a seleção brasileira tem deixado de acompanhar algumas tendências do futebol mundial, né? Tem várias seleções que, na falta de bons laterais, têm adaptado zagueiros na lateral, tem muita seleção mudando o esquema tático para 3 zagueiros, tem muita seleção que tem esquemas táticos que vão se dissolvendo ali, mudando durante o jogo, seleções que se adaptam aos adversários, como a Argentina fez contra o Brasil. Enfim, a gente tem exemplos no mundo inteiro de vários dispositivos, né, do chamado futebol moderno, ou quase um futebol pós-moderno, que é o que a gente vê hoje em dia, e eu não consigo ver a seleção brasileira acompanhando algumas dessas tendências, né? Foi isso que eu tentei deixar um pouco aí nessa coluna que eu escrevi essa semana, mas esse texto ele vem derivado da repercussão que teve aqui. Muita gente me procurando para tentar entender o que está acontecendo com a seleção brasileira. É uma resposta que, infelizmente, eu não tenho. Se tivesse, não teria problema nenhum em compartilhar com a CBF para poder ajudar. Mas eu acho que é essa resposta que a gente vai procurar pelos próximos meses, né, pelo próximo ano, até a Copa do Mundo, Luísa. Depois que o Danilo deu dicas aqui pro Abel, você pode dar dicas pro Dorival, viu, Thiago? A gente pode fazer aqui, momento ensinamentos aqui do De Primeira, mas, leitura obrigatória lá no